quando eu deslizo essa barra aqui, olha que legal que acontece, né? Apenas deslizando a barra aqui, ó, eu já consigo dar uma piscadinha nos olhos aqui, ele ir abrindo e fechando. Seja muito bem-vindo à segunda aula do curso Criando Personagens 2.5D, né? Então, essa aula agora vai ser para a gente fazer o corpo. Na primeira aula, a gente fez a cabeça do personagem e agora, nessa aula aqui, a gente vai fazer o corpo do personagem, ok? Então, é bem simples de fazer o corpo, mais ou menos no estilo que a gente já fez a cabeça. E aqui não tem segredo que a gente vai fazer. A gente vai fazer só um tronco, as pernas e os braços, né? E a mão a gente vai fazer só um detalhezinho na mão assim para a gente saber que é a mão, mas nada de tão detalhado, porque não é o foco dessas aulas aqui, né? Então eu quero mostrar para vocês quem trabalha com Illustrator, Inkscape, o CorelDRAW e outros softwares que trabalham com vetores, né? Que exportem SVG. Então a gente consegue trabalhar com animação sim lá dentro do Blender se a gente usar essa opção de exportação, né? O SGV dá para importar lá para dentro do Blender, configurar um rig lá, né? Um esqueletozinho para poder fazer as animações, ok? Então vamos lá. Então eu vou querer assim a camisa, vai ser uma camisa simples, assim como eu já falei, só o tronco, as pernas e os braços, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vejo aqui na minha referência é que o personagem é como se ele fosse um tibi, né? Aqueles personagens pequenininhos, minúsculos e tal. Então, geralmente esses personagens, ele tem a proporção de duas cabeças, ou seja, o tamanho do corpo dele é o tamanho proporcional da cabeça. Então, a gente vai fazer o corpo baseado no tamanho da cabeça, ok? E eu vou começar com um retângulo. E aqui nesse retângulo aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu separei essas linhas aqui para determinar o tamanho, né? Mas como foi que eu fiz isso? Para determinar essas linhas aqui, ó. Fui, selecionei aqui o tamanho da cabeça, trouxe aqui para baixo aqui, ó. Coloquei mais ou menos aqui, ok? E aqui eu já passo a saber aí o tamanho que eu devo fazer o corpo do personagem, né? Então, eu já sei, eu vou até colocar essa linha aqui, linha guia. Só puxar uma linha guia para cá, para levar ela para cima, é só jogar ela para cima lá. Então, eu vou puxar essa linha guia aqui para baixo, na horizontal, colocar ela aqui, ó. Ok? Essa linha aqui eu vou deletar também, só é segurar delete e passar por cima. Então, aqui eu sei que daqui dessa linha para cima vai ficar o tronco. E dessa linha para baixo vai ficar os pés. Então, o tamanho dele vai ser esse aqui, ok? Então, eu vou aproveitar logo esse quadradinho aqui e já vou fazer isso aqui nele, ó. Vou deixar ele mais ou menos assim. Vou puxar ele para cá, ó, que ele vai ser o tronco. Okay? Eu deixei ele passando um pouquinho, que é a parte da virilha, né? O final do tronco, onde vai ficar a virilha. Então, já vou deixar passar um pouquinho aqui para poder eu colocar as pernas. E aí eu vou diminuir um pouco o tamanho dele. Deixa eu ver aqui se na proporção tá boa. Tá boa. Qualquer coisa depois a gente afina mais. Deixa eu ver aqui, um pouquinho mais fino. Ok? Deixar assim, ok? Então, nessa parte de baixo aqui, eu vou querer que a calça dele seja preta, né? Então, a cor dele eu vou deixar, acho que um azulzinho aqui, eu não sei. Deixa eu ver aqui. Pegar o conta-gota, eu acho que eu vou querer esse verdinho aqui mesmo do óculos da Anitta, né? Ou poderia ser qualquer outra cor, ok? É só uma demonstração aqui. A calça, eu vou fazer ela preta mesmo. E aí eu tenho que separar a parte que está a camisa para a parte que está a parte da cintura para baixo, né? Da cintura onde vai pegar a parte da pelvis e tudo. Então, eu vou duplicar esse carinha aqui, ó. Deixa eu apertar Ctrl Z aqui. Vou apertar Ctrl D para duplicar ele. Vou puxar ele para baixo. Puxar ele mais ou menos até aqui. Vou colocar a cor preta, ok? Então, aqui eu já determino o que ele é, né?
Deixa eu puxar o pescoço para cá, que saiu da linha. Pronto. Ok? Vou até diminuir também um pouco esse pescoço, né? Eu tô achando que ele tá um pouquinho larguinho. Só é segurar Shift, clicar na alça aqui, ó. Deixar ele um pouquinho mais fino. Ok? Bem simplesinho. Ok? E aqui nessa parte aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Selecionar essa parte preta aqui da calça e vou usar o editor de nós, vou converter em um caminho e aqui eu quero fazer o seguinte, ó. Acho que eu vou deletar esses carinhas aqui. Pronto, deletei, que eu quero que ele fique mais redondinho, ok? Pronto. Agora, apertar 4 aqui para ele expandir a visão, né? E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. A partir daqui, eu vou fazer os braços e pernas. Eu não sei se você já viu as aulas anteriores aí que eu postei, né? Criando um personagem 2.5D lá dentro do Blender, né? Então, todos esses vídeos aqui, essa série de vídeos é sobre a criação e animação de personagens 2.5D, que tem várias formas de se fazer. Tanto fazer lá dentro do Blender mesmo, né? A partir dos vértices, criando os vértices mesmo. Aqui com o SVG, criando um personagem SVG, levando lá para o Blender, também a gente consegue animar, fazer um 2.5D com ele. E também no Photoshop, criar imagens PNG, né, com partes todas separadas também, cutout, e levar também lá para o Photoshop, ou para o Blender, né, e fazer as animações, né, criar o rig e fazer as animações. Então, tem várias formas de se fazer animação 2D de personagem lá dentro do Blender, ok? Então, essa é só apenas mais uma forma. Então, vamos lá. Como eu falei nas aulas anteriores, a gente tem que separar o braço superior, né, que é essa parte do braço, e o antebraço. Por quê? Porque aqui nessa parte aqui do cotovelo tem um pivô de rotação, né, onde a gente vai mover. Tanto aqui quanto aqui no punho aqui, para ele poder fazer esse movimento, ok? E aí a gente vai ter que estar separado. Então, se a gente fosse trabalhar com imagem, como no caso do Photoshop, né, a gente poderia deixar uma mesh só, ou seja, um objeto só, né, na mão, e aí a gente fazia deformação via bones lá dentro do Blender, né? Mas aqui não é o caso, ok? Já que quando a gente exportar para lá, ele vai se transformar em curva, é interessante que esteja separadozinho. E aí vem a técnica ninja aqui, hein? Vou criar uma elipse aqui, ó. Vou clicar com o botão direito aqui em cima da cor preta, colocar o contorno e em preenchimento eu vou deletar esse preenchimento, remover esse preenchimento. Ok? Por quê? Porque é só para mim essa base aqui, né? Eu vou deixar a mãozinha dele aqui nessa espessura mesmo, né? Ficar uma mão mais grossinha. Deixa eu ver aqui, se dá para diminuir um pouquinho. Seguro Ctrl e Shift ao mesmo tempo. Deixa eu ver aqui, ó. Pronto. Aqui vai ser interessante. Então eu pego ele aqui, a partir daqui, vem Ctrl D, puxo até aqui embaixo, ó. Você segurar Shift e a seta para ele descer em linha reta, né? Descer até aqui, ó, para que fique mais ou menos na altura, alinhado com a virilha, né? Com o final do tronco. E aí eu vou colocar aqui, ó, selecionar os dois e vou colocar uma linha guia aqui para me saber aonde eu tenho que colocar essa outra elipse aqui, né? Então, vou selecionar aqui, Ctrl D, vou puxar para baixo aqui, ó, e vou alinhar aqui com essa linha guia, ok? Pronto. Feito isso, eu venho, seleciono esse carinha aqui, converto ele em um polígono, ok? E vou puxar ele para cá para baixo aqui e alinhar com esse círculo aqui, ó. Então, aqui eu vou segurar Ctrl e Alt para criar novos polígonos, ok? E vou colocar aqui e vou colocar aqui. E aí eu vou tentar aqui deixar bem
Hint aqui é o deixar bem retinho, né? Aqui eu posso deletar logo deletar, né? Ctrl, Alt e clica nas alças. Pronto, então já tenho a parte de cima do personagem, que é do braço do personagem. Então, se eu não quiser fazer isso aqui novamente, eu faço só o seguinte, ó. Vou clicar aqui nesse círculo, vou clicar outra vez. Ó, eu já estou vendo o pivô de rotação aqui, né? Então, eu posso fazer o seguinte, eu vou duplicar esse carinha, Ctrl D, clicar novamente nele, vou colocar o pivô de rotação aqui, vou girar para baixo. Aliás, não precisa nem girar para baixo, é só colocar, apertar V, que ele já vai espelhar para o outro lado, ok? E aí a gente faz só organizar aqui. Pronto. Então aqui a gente já tem o braço e o antebraço. Ó. Eu vou selecionar os dois, vou puxar aqui para o lado aqui, ó, vai ficar essas duas linhas aqui. E aí para o preenchimento deles, vou selecionar a cor que está na cabeça e vou remover o contorno, ok? Então, removi o contorno e o braço já está feito. E por que eu fiz isso? Aqui. Aqui. Mais ou menos aqui. Ctrl Z, vou selecionar assim. Ctrl Z, Ctrl Z. Deixa eu ver aqui. Shift Ctrl Z para refazer, né, aquilo que já foi feito. Deixa eu alinhar aqui. Deixa eu girar aqui. Ó, tá vendo? Que agora, quando eu girar aí o personagem aqui, ó, a parte do braço, ele já vai fazer esse movimentozinho aqui, que já fica bem mais interessante e até mais fácil de configurar lá dentro do Blender, né? Então, vai ficar bem mais tranquilo para configurar lá dentro do Blender, ok? Então, pronto. Feito isso, vou apertar aqui Ctrl Z para ele voltar aqui, ficar retinho. Apertar 4. Feito isso, é só... Deixa eu tirar esses dois carinhas aqui, vou deletar. Selecionar eles dois. Vou puxar aqui para o braço aqui, ó. Ok? Vou colocar... Eu vou girar um pouquinho ele. Então, primeiro eu vou selecionar esse de baixo. Só é clicar aqui na parte de fora aqui para selecionar. Vou selecionar primeiro esse carinha de baixo, segurar Shift, selecionar esse segundo e vou clicar outra vez para aparecer o pivô de rotação e vou colocar esse pivô de rotação para cá porque eu quero girar eles dois para me colocar a mão assim, a pose, ok? Aí pronto, vai ficar assim. E aí, a partir daqui, ó, esse outro aqui, o pivô de rotação dele, eu tenho que deixar ele aqui mesmo, porque para mim girar. Aquele círculo lá, né, serve para a gente determinar o pivô de rotação, mas aqui dá para fazer tranquilo. Vou deixar assim, ok? E essa parte aqui da manga da camisa, a gente vai ter que colocar uma cor verde aqui para fazer essa manga da camisa, ok? Então, é bem simples também. Eu vou criar pode ser até um retângulo mesmo, ou um elipse. Vou criar um elipse. Segurar Ctrl para criar uma elipse perfeita. Colocar a mesma cor verdinha. Vou colocar aqui no mesmo tamanho aqui a espessura aqui do braço, né, só para cobrir ele. Editor de nós, converter em caminho e vou colocar um aqui, outro aqui e vou só fazer esse... Deixa eu ver aqui, mais ou menos colocar até aqui. Pronto. Deixa eu colocar aqui 4 aqui para me ver. Ó, tá vendo que a camisa já foi feita? Aqui eu vou selecionar tanto a manga da camisa quanto o braço, ok? E vou apertar Ctrl G para eles dois se tornar um objeto só, ok?
Apertar 4. Estou acostumado com o comando lá do Blender, né? Aí, às vezes, tento fazer esses comandos. Bem, agora o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente só vai pegar esses objetos, espelhar para o outro lado, né? E praticamente já está feito, né? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou selecionar primeiro, deixa eu ver aqui, primeiro o braço, depois o antebraço. Aliás, primeiro o antebraço, depois o braço segurando o Shift, né? Vou clicar outra vez para aparecer o pivô de rotação. Deixa eu ver aqui se é um ou se é outro. Não, é primeiro o braço mesmo, porque eu quero o pivô de rotação dele, né? Então, primeiro o braço, depois o antebraço segurando Shift, depois eu aperto novamente e coloco o pivô de rotação, né? Que é esse sinal de mais, no centro da linha e aperto Ctrl D para duplicar e V para espelhar. Pronto. O braço do personagem já está criado, né? Pronto. Agora, a mesma coisa a gente vai fazer com as pernas, ok? Para fazer as pernas, a gente já poderia ter aproveitado essa parte aqui, né, do que a gente já fez aqui, já poderia ter aproveitado. Então, mas ainda dá para aproveitar. Vou apertar Ctrl D aqui, vou puxar esse carinha para cá, vou girar ele, vou colocar o pivô de rotação aqui, para poder girar ele aqui, deixar ele retinho. O interessante do Inkscape é que essa seleção aqui já determina aqui, né, a gente já consegue determinar aqui se ele vai ficar reto ou não, né? Então é bem legal aqui. Eu gosto muito de trabalhar com esse programa. Eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui. Vou duplicar. Ctrl D. E vou puxar para baixo. Ok? Selecionar os dois, apertar a cor preta. Pronto. A calça já foi criada. Deixa só um pouquinho aqui para o lado aqui. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cima. Para ele alinhar. Vou colocar aqui o pivô de rotação. Deixa eu ver aqui como é que está rotacionando. Descer ele um pouquinho mais para baixo. Pronto. Apertar Ctrl Z. Aqui eu vou só selecionar os dois. Ok? Seleciono os dois. Vou colocar o pivô de rotação aqui no meio. Ctrl D e H. Bem, agora que o personagem ele já está finalizado, né? A gente já fez o corpo. Vamos agora fazer um pequeno teste e levar lá para o Blender para a gente ver como é que se comporta, né? Vamos dar uma olhada lá para ver lá dentro do Blender, ver como é que a gente consegue importar esse objeto aqui para dentro dele, né? Então, como eu falei na primeira aula, eu disse que tudo que seria renderizado aqui na parte daquela folha, né, que tem, ele seria, a gente conseguiria importar para lá. Tudo que tivesse fora seria ignorado, que no caso essa imagem aqui, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, ó. Eu vou selecionar todos eles aqui, ó. Selecionar o personagem, ok? Vou em propriedades do desenho e vou habilitar para mostrar a borda, né? Para a gente poder ver a borda. E aí eu venho em Edit e clico em Resize Page to Selection. Então, redimensionar a página para a seleção, o objeto selecionado, né? Então, já está selecionado aqui, ó. Ok? Tá Ctrl Shift Z para refazer. Então, já está feito aqui. A gente só é salvar. Vou apertar Ctrl S aqui para salvar, mas antes, lembrando que a gente tem que ter certeza que tudo aqui é um objeto, as pernas são objetos, o tronco não é aliás, ele não é um polígono, né? Então, é só um objeto vetorizado, mas não é um polígono. Então, vamos fazer isso aqui, isso e isso.
Na parte do olho aqui, ó, da cabeça, a gente vai ter que diminuir um pouco essa quantidade aqui de polígonos. A gente só precisa ter 4 pontos, né? Um em cima, um embaixo e aqui no canto dos olhos, né? Então, segurar Ctrl e Alt. Vou deletar esses carinhas aqui. Ctrl e Alt. Ctrl Alt. Deletar. 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 Talvez eu acho que eu vou deixar só 2. Acho que talvez seja até mais interessante, sabe? Vou ver aqui. Vou deletar aqui, vou deixar só 2. Vou fazer a mesma coisa aqui, deletar tudo. Deixar só os 2 da ponta. Por quê? Porque como a gente vai trabalhar com curvas lá no Blender, então menos é mais. Quanto mais polígonos a gente tivesse nas áreas que vai ser deformadas, como olhos e outras partes, como sobrancelha também, né? E a sobrancelha a gente pode deixar aqui, como eu já falei na aula anterior. A cabeça, eu acho que tá bom. Aliás, a parte do cabelo. Então, apertar 4 aqui, ok? E aí, eu vou dar um Ctrl S para salvar, ok? E agora eu vou abrir o Blender lá, né? Para a gente ver como é que a gente faz para importar, ok? Então, pronto, eu já estou com o Blender aqui aberto, né? Então, agora a gente vai fazer a importação do nosso personagem. Então, a gente vai vir aqui em File, Import e selecionar a opção SVG. Então, vou selecionar lá, aqui na área de trabalho, selecionar, pronto, agora ele veio. Ok? E aí, a gente vai fazer o quê? Pré-visualização do material e apertar 7 para a gente poder enxergar ele, né, a partir da vista de cima, porque quando a gente importa, ele aparece assim como na parte de cima, né, do personagem, ele não aparece no eixo Y, né? Então ele aparece deitadinho. Então vamos lá. Aperta 7 para mover assim, Shift e o botão do meio, para aproximar, Ctrl e o botão do meio, ok? A gente pode selecionar ele, ó. Vou selecionar ele todinho aqui. A ferramenta Move aqui, ó. Puxar ele para o meio aqui, ok? Pronto. E aí, quando a gente importa aqui, a gente pode deixar aqui as coisas mais interessantes e a cor tá meio opaca e tal. A gente pode vir aqui nessa televisãozinha, vem aqui em Color Manage, vem aqui em Look e clica em Very High Contrast, né? E aí a cor vai ficar bem mais viva, né? Ok? Feito isso, agora você vê aqui, ó, que todas as partes que a gente importou, ele vem separado, né? Então vem todo separadozinho aqui, só que não vem renomeado porque eu não renomeei, né? Eu não coloquei nenhum nome nas partes do personagem, né? Então por isso que ele não vem renomeado, ok? Ó, mas ele vem tudo separadozinho. Você pode até ver aqui, ó, clicando aqui, ó, aqui são os olhos. Poderia renomear por aqui mesmo, ok? Eu poderia renomear, ok? Mas aqui não é o caso. Então, eu vou selecionar a cabeça aqui só para fazer uma demonstraçãozinha aqui que dá para ser feito. Eu vou para Edit Mode. E quando eu venho para Edit Mode, eu tenho aquelas alças lá que eu fiz lá dentro do Inkscape, né? Então, não importa se você fez no CorelDRAW, no Illustrator, no Inkscape, é a mesma coisa, ok? Então, dependendo da quantidade de polígonos que você colocou, vai ter a mesma quantidade de polígonos, ó, como esse aqui, ó. Eu não tirei esse polígono lá no Inkscape e aí ele existiu aqui, ó. Ok? Se eu quiser deletar ele, seleciono aqui, ó, e aperto o X para deletar, ou a tecla Delete mesmo, e dissolver vértice. E aí ele some, ok? E aí, quando eu seleciono aqui nessas alças assim, aqui, eu posso fazer uma deformaçãozinha, né? Então, eu posso segurar G, ó, aqui para fechar a pálpebra, seleciono esse outro aqui, ó, G para mover, ó, como se ele tivesse fechando os olhos, né? Então, isso aqui é bem legal, ó. Facilita e muito a nossa vida, ok? Ó, ele fechando o olho,
aqui. A gente poderia ter colocado também uma parte preta aqui, né, para destacar um pouco a parte do olho superior, porque quando a gente fechasse o olho ia ficar aquela coisinha ali preta ali, como se tivesse os cílios, né, do olho, fechando o olho do personagem. Isso aqui seria bem interessante, ok? Vou apertar Ctrl Z aqui e vou mostrar uma coisinha aqui bem interessante aqui para a gente fazer. Só para a gente finalizar essa aula, para não ficar muito longa, ok? Então, vou mudar aqui para Object Mode, que só funciona em Object Mode, ok? Eu venho aqui, seleciono a cabeça do personagem, venho aqui em Object Data, né? Aqui na parte aqui onde tem essa curva, vou lá embaixo e onde tem o nome Shape Keys. Shape Keys. Vou adicionar uma Shape Keys. A primeira Shape Keys que eu adiciono é a Shape Keys base, ou seja, é o que ele está vendo aqui. A Shape Keys serve para deformar a mesh ou o objeto, ok? E aí, eu seleciono, a primeira aqui é a base, eu vou selecionar a segunda e vou renomear aqui para olhos fechados. Deixa eu ver. Fechados. Pronto. Aqui nessa parte de baixo aqui, eu vou colocar o número 1, ok? Porque senão não vou conseguir deformar, então eu coloco o número 1 aqui para deformar. Vou para Edit Mode novamente, e aí eu vou fechar o olho dele aqui, ó. Segurar esse carinha aqui, selecionar esse também, selecionar esse de baixo aqui, ó. Só é segurar G para mover. Tem muito cuidado aqui na hora de fazer isso aqui, senão, ó, acontece, ó, isso aqui, ok? Então, para não sobrepor nenhum nem outro. Vou colocar aqui. Deixa eu selecionar só um. Para selecionar ficar melhor aqui, a gente clica aqui e segura, ó, seleciona o laço. Pronto. Vou fechar o olho aqui também. Esquerdo, né? Ó. Clicar aqui. Cliquei aqui. E é só para você entender mesmo, ok? Ó. Feito isso, a gente vem para Object Mode. Ó. Eu vou desligar aqui o Show Overlay, ó. Desligar o Show Overlay para a gente ver melhor. Quando e aí, ó, quando eu deslizo essa barra aqui, olha que legal que acontece, né? Apenas deslizando a barra aqui, eu já consigo dar uma piscadinha nos olhos aqui, ele abrindo e fechando. E dá para a gente fazer várias configurações aqui pela Shape Keys, os drives e os Smart Bones, né? A gente cria um painel de Smart Bone aqui do lado aqui para fazer todas as deformações e controlar o personagem apenas por esse painel, ok? Mas, para o vídeo não ficar muito longo, né, eu vou finalizar por aqui. E na próxima aula aqui, a gente vai fazer um pequeno rigzinho aqui, só para a gente ver aqui, né? Como ele vai ficar, para a gente ver como é que move ele, ok? E é isso aí. Se você gostou do vídeo, né, dessa aula aqui, né, aliás, por favor, deixe nos comentários aí a sua dúvida, né, que eu respondo a todas elas. Deixa abaixo aqui nos comentários, compartilha com outras pessoas aí, né, dá o seu joinha aí, que ajuda bastante aí, vai incentivar a produzir mais vídeos aí para vocês, ok? E é isso aí. Fique com Deus, um forte abraço e até a próxima aula, ok?